Olá, meus amados, a paz do Senhor. Oi, tudo bem? Bom, hoje a gente vai tentar fazer um vídeo a pedido de uma irmã querida lá da Igreja Batista em Ponte Chique, a irmã Lindinalva, que somos muito gratos pela iniciativa de querer nos ouvir, de orar por a gente, e isso é muito importante. Mas primeiro eu vou explicar que se vocês verem o John se movimentar, e eu vou estar explicando isso no vídeo, é porque ele machucou a coluna dele, então ele não consegue ficar sentado por muito tempo. Então ele vai tentar participar do vídeo de forma diferente, mas eu vou tentar responder as perguntas e tentar passar para vocês como está a situação dos missionários no nossa área ou em diferentes lugares de informações que temos sobre como estão os missionários. Eu fiz as notinhas aqui para ver se eu consigo responder todas as perguntinhas e vamos ver, né, como o Senhor vai falar através de nós, porque o único para ser glorificado deve ser Deus, como sempre, e espero que esse vídeo venha contribuir para aquilo que o Senhor já tem colocado no coração de vocês, que é interceder pelos missionários nesse momento de crise. Nós sabemos que essa dor tem sido uma dor de nível global. São muitas as pessoas que estão passando por essa dificuldade no momento. E cada pessoa ela vai ter uma dificuldade diferente para ser enfrentada. E temos grupos diferentes que esse vírus está afetando. Enfim, algumas das coisas que acontecem muito com esse tempo é como ele afeta as pessoas emocionalmente. E eu tenho conversado com diferentes pessoas, tanto no campo missionário, tanto como trabalhando na igreja, como pessoas de trabalhos como médicos, outras pessoas de diferentes áreas. E tem sido uma fase muito difícil para todo mundo. Porque uma coisa que eu venho percebendo é que ficar em casa por uma ordem do governo, porque existe uma crise que todos precisam colaborar para não espalhar esse vírus, existe uma tensão em tudo isso, porque tem essa preocupação. É diferente do ficar em casa para viver um tempo com a família, porque precisa descansar. É diferente. A ansiedade é outra, não é a mesma coisa, principalmente em países como o nosso no Brasil, em que a gente vê a dificuldade de muitos da população com relação a como sustentar a família, com a questão dos trabalhos que estão sendo perdidos, né, alguns empregos e o comércio sendo fechado. E isso está acontecendo em todo lugar do mundo. Mas cada país tem sua estrutura econômica, sua estrutura populacional, e isso afeta de forma diferente. E com os missionários acontece da mesma forma. Nós estaríamos nesse momento, a gente era para estar na Coreia do Sul, e estaríamos continuando o trabalho com os norte-coreanos que são refugiados dentro da Coreia do Sul. E que eles foram mulheres, isso com suas crianças, que foram traficadas para exploração sexual na China. Esse trabalho a gente estava fazendo no ano passado. Chegamos no final do ano passado porque, não sei quantos de vocês sabem, como eu casei com o Jonathan, que é americano, eu precisei aplicar para um green card. E esse documento me limita a ficar fora do país por apenas 6 meses. Então eu precisei voltar para os Estados Unidos no final do ano, que foi quando o vírus começou a se espalhar, vira público também na China, né? E em dezembro eu fiquei muito doente. Em dezembro eu tive, mas não tinha os exames e testes do vírus, né? Eu fiquei muito doente, eu fiquei de cama por mais de 40 dias, com o que chama de influenza, né? Mas o John ficou um pouco doente depois de mim. E em janeiro, tudo começou a ficar em público, né? A mídia começou a falar sobre o vírus que estava se espalhando mundialmente. Nós estaríamos voltando para a Coreia em fevereiro. E o trabalho que a gente faz na Coreia, como tem muito acesso com norte-coreanos que estiveram na China, e muitos dos alunos, das crianças que trabalhamos com eles, eles estiveram na China recentemente. A nossa equipe, o trabalho que a gente faz lá, eles solicitaram que não fôssemos,
porque foi logo em seguida que explodiu na mídia que o coronavírus estava infectando muitas pessoas. A Coreia, logo ela também foi infectada de uma maneira brutal, né? Então, ouvimos nas notícias como a Coreia foi atingida. E foi logo no mês que a gente estaria pegando voo para ir para a Coreia. Então, foi a tempo da gente poder cancelar. E eles foram, na verdade, solicitados pelo próprio pessoal lá da Coreia do Sul. Outro trabalho que iríamos estar fazendo esse ano seria o trabalho que a gente faz no Brasil, onde a gente vai para Belo Horizonte e trabalha com o tio Pedro, onde a gente trabalha com o grupo de mulheres e homossexuais na área de prostituição. E onde a gente trabalha também o tráfico sexual dentro dessa linha de prostituição. Mas também não vamos poder ir no Brasil, porque os planos tiveram que mudar. Como tudo isso está mudando os planos de vários missionários, mudando os planos de várias igrejas, mudando os planos de várias profissões, não teve como ser diferente com a gente, mudou também nossos planos. No nosso caso, eu e o Jonathan, além dos nossos planos terem sido mudados a não ir para a Coreia e não ir para o Brasil, também o Jonathan machucou a coluna dele. Então, assim, desde fevereiro, que seria quando a gente estaríamos, que nós estaríamos indo para a Coreia do Sul, foi quando as dores da coluna do John também começaram a ficar fortes. E ele machucou essa coluna em dezembro, na verdade. Mas não tinha sentido tanta dor. O que está acontecendo? Por que eu quero falar sobre o problema da coluna do John com relação aos nossos tempos de hoje? Desde que o John, então, começou a ficar com essa dor muito forte, ele precisou de assistência médica. Mas foi logo em seguida, assim, 2 semanas, quando a gente começou a ver médicos para tratar disso, foi quando a ordem do governo aqui também decretou que ficaríamos em casa e que começaram a fechar vários estabelecimentos. Algumas das clínicas fecharam e não atendem novos pacientes. Ficamos dentro de casa com o John em dor por muitos dias. E não pudemos ter assistência médica. Dentro disso, também eu preciso mencionar o fato de que a dificuldade financeira agrava esse tipo de situação. Por quê? Porque quando a gente precisa de assistência médica, não tendo um plano de saúde, aqui onde estamos, na Califórnia, não tem o sistema público de saúde como é o SUS aí no Brasil. Mesmo o sistema público daqui, o custo é muito alto. E sempre a gente vai buscar um meio de assistência social no hospital para ver se a gente consegue ter os gastos pagos pelo governo. Não pelo governo, pelo hospital. E tudo isso limita a que hospital a gente pode ir, a que médico a gente pode ser, que médico pode atender. Enfim, sim, uma das coisas que ele se sente é a solidão de não poder estar com as pessoas que tipo a família, os amigos, porque onde estamos aqui na Califórnia é bastante longe da onde a família dele mora. Deixa eu ver, é como se a família dele morasse no sul do Brasil e a gente estivesse no Nordeste, mais ou menos no norte do Nordeste. Mais ou menos por aí. Que atravessa totalmente o país aqui. Então, tipo assim... Então, ele fala que nesse momento que ele tá, uma das coisas que ele pensa é querer ter a família por perto. Apesar dele... Uma das coisas que eu perguntei antes de responder uma das perguntas que a Lindinalva fez... sobre como a gente se sente emocionalmente por estar longe da família. Uma das coisas que eu pedi Jonathan para responder, para ver se eu falava pelos dois, né? Ele mencionou o fato de que, na verdade, ele está com a família porque nós estamos juntos, como casados. Então, isso é um conforto pra gente, porque estamos juntos. Mas nós estarmos no mesmo país que a família dele, mas aqui na Califórnia, a gente não conhece pessoas aqui na Califórnia. A gente veio pra Califórnia como campo mesmo, para entender sobre o tráfico humano, para a exploração sexual, e como os refugiados que são trazidos para os Estados Unidos, eles
como é administrada essa situação do tráfico dentro do grupo de refugiados dentro dos Estados Unidos e o que acontece em relação a isso. Esse foi o trabalho que viemos aqui na Califórnia fazer, porque a Califórnia é um dos estados dos Estados Unidos onde o maior número de refugiados e o maior número de tráfico acontece. Não estava nos nossos planos ficar aqui por esse longo período, né? Nós tínhamos o plano apenas de passar aqui 3 meses e então ir para a Califórnia, ou para a Coreia do Sul, voltar para o trabalho que estávamos fazendo lá. Enfim, essa foi uma das coisas que ele mencionou. Uma das coisas que ele mencionou também foi sobre a vulnerabilidade que esse momento tem causado nas pessoas, inclusive ele, por ele estar nesse problema, nessa limitação do corpo dele. Eu não expliquei isso. A limitação do corpo do John está da seguinte forma: ele teve a gente conseguiu fazer um raio-x e uma ressonância. Graças a Deus a gente conseguiu um atendimento médico na emergência. E tem uma hérnia de disco que tá afetando dentro do quadril dele, que também está deslocado. O quadril está deslocado, um para frente, outro para trás, um para cima e outro para baixo. E está tipo que forçando a hérnia, que está assim no meiozinho do quadril. E então ele não tem posição que ele consegue ficar confortável. Ele não consegue ficar muito tempo sentado ou muito tempo deitado do lado de esquerdo, porque é no lado esquerdo que está afetando mais. E ele precisa ficar se movimentando, ele não consegue ficar em pé por muito tempo. Agora, graças a Deus, ele está melhorando na questão dos movimentos, porque conseguimos algumas terapias. E a dor é constante, então, mas o médico recentemente, foi esse final de semana, eu estive na emergência com ele, passou a morfina para aliviar a dor dele. Enfim, essa é a situação que eu e o Jonathan, como missionários, estamos vivendo hoje dentro dessa crise. Não podemos ir para a Coreia do Sul, não podemos ir para o Brasil, para os 2 trabalhos que havíamos planejados para esse ano. E o John machucou a coluna e não estamos tendo 100% de atendimento médico como precisamos, mas conseguimos, graças a Deus, indo para a emergência, fazer o exame para saber o que está acontecendo, e daqui para frente vamos tentar conseguir. Amanhã amanhã é sexta-feira, hoje o vídeo eu estou fazendo numa quinta-feira. Amanhã estaremos fazendo um exame. O exame não, a gente vai ter um especialista olhando os exames dele para entender quais os próximos passos e se vai ser realmente necessário uma cirurgia. Mas deixa eu voltar aqui para o assunto e falar sobre o trabalho, sobre o que a Lidinalva perguntou pra gente. Uma das perguntas que ela fez foi sobre emocional, como eu já falei, né? Por estar longe de casa. E se a gente está tendo permissão de dar assistência às famílias que a gente cuida, porque os doentes são isolados. Uma das coisas que realmente não dá para fazer é dar assistência para as pessoas que a gente já tem cuidado. Aqui na Califórnia também. Inclusive até o John, quando ele foi para o hospital, eu não posso entrar. Só o John que pode ir. Eu consegui, os médicos, os enfermeiros vêm até onde a gente está, colocam ele na cadeira de roda e levam ele até dentro do hospital, e eu fico no carro, não posso também entrar. Bom, os nossos colegas, eu vou contar para vocês como está sendo para os nossos colegas também aqui nos Estados Unidos e em outras organizações como a Jocum. A Jocum em Kona, ela recebe mais de 1.000 voluntários por cada 3 meses. Por ano, eu nem sei te contar quantos que passam por ali. Todos os treinamentos, todas as escolas da base de Kona, da Jocum, foram canceladas. Todos os alunos e voluntários e missionários que estavam trabalhando no início desse ano foram solicitados a voltarem para casa, incluindo as pessoas que vieram de outros países. Tiveram que comprar suas passagens e voltar para os seus países. E alguns deles ficaram presos nos aeroportos porque os voos foram cancelados. Eles passaram assim, tipo, uma semana para conseguir voos de volta para o país de origem. Outros que já estavam em trabalhos práticos em diferentes países foi interrompido, e de onde eles estavam, eles foram enviados e redirecionados para suas respectivas famílias. Isso aconteceu com a base da Jocum e algumas bases da Jocum em diferentes países também. E uma das coisas que tem acontecido, como tem acontecido com as igrejas,
tem acontecido com alguns trabalhos que a gente faz também no campo, como discipulado, como acompanhamento, com aconselhamento e tudo mais. Eu tenho algumas pessoas que continuo acompanhando com a mesma ferramenta da internet, via vídeo, via conexão online, assim como as igrejas estão fazendo nessa conexão. Esse é um tempo onde o verdadeiro pastoreio acontece, né, mesmo? Onde a gente vê que não necessariamente onde o prédio, onde você precisa daquele escritório ou um local físico que as pessoas possam vir para encontrar a palavra, mas a palavra vai ter que chegar até elas. E a gente está buscando diferentes estratégias para fornecer esse meio de que a palavra continue chegando, que o evangelho continue sendo pregado. E uma das coisas que eu gostaria de enfatizar é o trabalho que o tio Pedro está fazendo no Brasil, que seria o trabalho que eu estaria envolvida junto com meu marido, Jonathan, se pudéssemos ir para o Brasil, não na mesma condição de agora, porque não estaríamos indo por conta do coronavírus. Nós estaríamos indo porque é já da nossa rotina de cada ano a gente servir o tio Pedro ali junto com a equipe dele em Belo Horizonte. Mas por conta do coronavírus, o que acontece agora? O tio Pedro, eu vou estar colocando o áudio do tio Pedro aqui e vocês vão ouvir a partir dele mesmo. O tio Pedro tem passado, junto com a equipe dele, vários apertos porque as casas de prostituição foram fechadas. Temos lados positivos, deixa eu voltar aqui que eu fiz até uma anotação sobre isso. Existe um lado positivo sobre isso, que é sobre a questão de que as casas de prostituição foram fechadas. Graças a Deus a gente quer isso, não é mesmo? A gente ora para que essas casas sejam fechadas. E agora é tempo de acolher. É tempo de acolher essas meninas e esses rapazes que vivem, né, nessas casas e o trabalho é baseado na prostituição. Então é um tempo de acolher e é onde o tio Pedro e a equipe dele têm tido a oportunidade de mostrar um outro lado do evangelho, outro lado da palavra do Senhor, que é o acolher, que é fornecer assistência. Muitas das meninas não estão tendo como voltar. Algumas puderam voltar para casa e com a ajuda do tio Pedro, que ele conseguiu fazer com que elas voltassem para casa, com relação passagens e tudo mais. E outras, elas não estão tendo isso. Então, eles estão conseguindo abrigar em diferentes locais, procurando casas onde eles possam abrigar essas meninas, onde eles precisam dar assistência com alimentação e outras coisas mais, que algumas delas têm crianças também. E eu vou deixar o áudio falar por si mesmo, porque o tio Pedro explica isso melhor. Oi, Aline. Aline, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá? O Jonathan e todos... Nós estamos bem, graças a Deus, mas estamos trabalhando muito. Os desafios aqui, nós estamos atendendo entre as mulheres da Guaicurus e homossexuais, que faz parte daqueles prédios ali também. Nós estamos atendendo, como eu tenho te mandado aí na transmissão direta, mais de 200 pessoas. E principalmente famílias, mulheres que têm filhos, têm crianças, mulher que saiu dali, que tem 3, 4 crianças e está no desespero agora nos ligando e pedindo cesta básica. Nós estamos todo dia saindo, hoje mesmo já fui entregar umas 20 cestas, agendário para hoje, amanhã tem mais. Estamos levando também roupa, o que a gente consegue para elas. O desafio é muito grande, precisamos de ajuda nessa área para compras, precisamos na área de transporte, todo dia saindo para transporte, para levar isso. Então a equipe está trabalhando todos os dias e precisamos de tudo, que puder, que a pessoa puder nos ajudar, até carro, estamos precisando de transporte, sim? Porque agora o nosso desafio é essa assistência. Estamos saindo com a prevenção, usando máscara, usando o álcool gel, saindo com tudo, luvas, mas eu te confesso que agora eu estou sentindo muito mais o peso da gente ser a referência para aquelas mulheres. Porque em meio a essa necessidade delas, sabe que teve mulher que parou ali, saiu do prédio, está tudo fechado, então agora não tem nada como sobreviver. Muitas foi embora para a sua cidade,
Outras tem uns 3 lugares que estão abrigadas, tem casa com 20, outras com 30 e tudo, e a gente está levando cesta para elas. As outras que moravam em BH tá com suas crianças e estão pedindo ajuda. Então, não tá fácil não. E eu vou passar para vocês o contato de Pedro, porque eu acredito que, mesmo que eu e o Jonathan não possamos estar no Brasil nesse momento, o Brasil está cheio do povo de Deus, que pode se levantar nesse momento e estar se abraçando e continuar essa obra. E o tio Pedro está precisando dessa mão hoje. Então, se os irmãos sentirem no coração de dar a mão para o tio Pedro, eu acredito que seria um excelente meio de agora pregarmos o Evangelho. O Evangelho talvez não vai ser pregado dentro do templo da igreja. Talvez as pessoas não vão ter o templo da igreja nesse momento para vir e ouvir a palavra do pastor. Mas os membros da igreja, com todos os ensinos que ouviram do pastor durante todo esse tempo, podem agora ir até as pessoas onde elas estão necessitadas. Os pastores podem ir até as suas ovelhas e cuidar delas, saber qual é a necessidade dessa ovelha, qual a necessidade da família dessa ovelha. Então eu acredito que esse é um tempo de que a gente vai entender uma forma diferente de ser cristão, uma forma diferente de sermos missionários, uma forma diferente do pregar o evangelho e vivermos esse evangelho que tanto pregamos também. Porque muitas vezes a gente prega o evangelho, a gente sai das nossas casas, a gente viaja o mundo, mas nem sempre vivemos o evangelho que pregamos, e esse é um tempo em que esse evangelho precisa ser vivido. E é um ato onde a palavra de Deus, a palavra do evangelho, ele vira um ato de amor, um ato de misericórdia. Então, onde a ação, ela fala mais alto. Então, eu acredito que esse é um tempo que a gente vai entender isso melhor. Não que isso seja novo, porque isso sempre existiu, essa necessidade sempre existiu, mas porque antes estávamos ocupados com outras coisas, não vimos essa necessidade da mesma forma que estamos vendo hoje. Então existem coisas positivas para entender esse tempo que Deus está permitindo que o povo dele viva, né? Uma das coisas que a irmã perguntou sobre a nossa segurança, aqui não estamos tendo um problema com relação à segurança, graças a Deus estamos nessa, não é uma preocupação que temos no momento, mas não é o caso de muitas outras pessoas. Então eu acredito que os irmãos deveriam estar orando sim eu quero enfatizar os irmãos da Índia e os irmãos do Paquistão, porque temos contatos com eles. Eu estive falando com o pastor do Paquistão e eles não estão bem. Eles estão tendo muitos problemas com segurança, com esse desdobramento todo de isolamento, de ficar em casa. Não está tendo uma boa repercussão na Índia, não está tendo uma boa repercussão no Paquistão. E eu peço aos irmãos que levantem clamor, uma intercessão por esses dois países, por esses dois, como é que fala? Os servos do Senhor estão ali, os filhos do Deus vivo estão ali. Tem muitas pessoas que precisam ainda ouvir do evangelho ali também, e que Deus esteja levantando meios de sustento, meio de proteção, para que esse pessoal consiga encontrar alimento para si mesmo, porque muitas famílias não estão tendo alimentação também. Então, o relatório que eu ouvi do Paquistão é bem triste. Algumas famílias não estão tendo meios de se alimentar porque também não podem trabalhar. Então, a gente precisa interceder por esses países. Infelizmente, eu não posso ir, o John não pode ir, mas temos pessoas lá. Então, emocionalmente, nossa casa, que é o local que a gente mora, nosso apartamento, ele é em cima da garagem de um casal que eu conheci no campo missionário, e eles deixaram a gente alugar esse espaço que fica em cima da garagem dele. Nosso espaço, ele dá 10 passos. É o espaço que a gente tem. Você conta 10 passos e é o espaço todo que a gente tem da nossa casa. Por que eu estou mencionando isso? Por não podermos botar a cara no lado de fora da janela, quer dizer, fora da janela a gente pode, mas por não podendo sair, esse espaço é pequenininho, o John andou, eu nessa coisa de tentar ajudá-lo. Somos humanos. Chega a um ponto que emocionalmente, sim, isso afeta. Às vezes a gente fica estressada, às vezes a gente fica... Desânimo acontece dos dois lados. Eu sou muito ativa e tem um monte de coisa que eu gostaria de estar fazendo. O nosso trabalho teve que parar com relação a alguns trabalhos que a gente estava fazendo nas ruas. A gente saía às noites para ir visitar os
os clubes e alguns lugares mais da noite, né, de prostituição. Não podemos mais sair para esse trabalho. Tínhamos outras coisas que gostaríamos de estar fazendo, e tudo isso teve que dar uma pausa, certo? Mas graças a Deus nós temos a nossa segurança no Senhor, nós temos nosso conforto no Senhor, e é no Senhor que devemos continuar acreditando e confiando. Vou falar sobre orações que a gente tem feito. A gente tem feito orações especialmente para o descanso da mente, o descanso da alma, porque tem sido muito necessário isso, mas também por sabedoria para os líderes civis, né, do nosso governo, mas também os líderes das nossas igrejas, os líderes de campos missionários, para que Deus também dê para eles sabedoria, diligência nas ações que precisam ser tomadas, mas também que cuide da saúde deles, porque eles também são seres humanos e poucas vezes são lembrados como seres humanos. E uma das coisas que eu tenho começado a escrever aqui no nosso próprio informativo, provavelmente os irmãos vão ler sobre isso, é a nossa necessidade de começar a ser mais verdadeiro com relação a quem somos. Quando somos enviados para o campo missionário, nós não tornamos heróis indiferentes de humanidade, não. Nós continuamos sendo os mesmos humanos que éramos antes, sujeitos a todos os erros e fraquezas. E pastores, líderes, quem seja eles continuam sendo humanos. Então eu oro a Deus para que dê para eles saúde, como também física, como também saúde emocional. E que todos os que estão ali na igreja que possam vê-los dessa forma, porque é um tempo de que eles precisam tomar decisões, é um tempo onde todo mundo vai olhar para eles esperando por uma resposta, tanto os líderes das igrejas quanto os líderes do governo, mas são todos eles tão humanos quanto nós e precisam da mesma assistência que nós precisamos. Eles tomam decisão e nem sempre tomam decisões sozinhos, então oramos a Deus também por isso, para que como povo nós venhamos entender, voltemos a sermos humanos, porque uma das coisas que está faltando na humanidade é que sejamos humanos, né? Então a gente precisa voltar para esse lugar. Então, assim, uma das coisas que eu também, e que junto com meu marido a gente ora por misericórdia, a gente ora muito para que Deus tenha misericórdia e que olhe para esse povo que que já é sofrido sem o vírus, e com o vírus aumenta o seu sofrimento. Então a gente tem pedido muito a Deus por esse povo, que esse tempo passe logo. Mas uma das coisas que eu ouço muito de Deus quando eu oro e peço a Deus por que está acontecendo, eu vejo algumas pessoas recebendo direção de Deus para oração e dando várias interpretações desse tempo, mas uma das coisas que Deus fala muito comigo é sobre calar diante dele e deixar que o agir dele aconteça. Então a gente pede também para que Deus nos ajude, para que todo orgulho, toda soberba, toda prepotência humana, ela seja calada, ela seja colocada por terra, para que Deus possa ser Deus, para que nós deixemos de ser deuses de nós mesmos, para que Deus possa ser Deus sobre nós. Então oramos para que a terra, que o mundo, que os povos possam passar a reconhecer Deus agora, para que eles busquem a Deus, para que eles olhem para Deus, para que eles se submetam a Deus, para que eles entendam quem é Deus. Então, que nós, o povo de Deus, que nós que nos chamamos de cristãos, nós que temos a Bíblia como referência, nós que temos algum conhecimento de Cristo, façamos aquilo que devemos fazer, refletir Deus em nós, para que o mundo possa ver nesse momento de desespero a esperança que eles podem encontrar em Deus a partir das nossas próprias vidas, porque nós temos essa resposta, nós temos a resposta de Cristo em nós, então que o mundo veja isso em nós, que o Senhor seja visto em nós. Então essa é uma das orações que a gente tem feito, para que a gente se cale diante do Altíssimo e deixe que Ele nos use, que o Espírito Santo de Deus agora passe a operar através de nós, para que deixemos as nossas opiniões de lado, para que deixemos a nossa arrogância de lado, a nossa prepotência, e que nos submetamos àquilo que é do Espírito Santo, para que o agir seja de Deus, e que esse tempo seja apenas para que nós refoquemos, para que voltemos a esse princípio, e que passe logo. E uma das palavras que o John estava compartilhando comigo, porque foi a devocional dele, que quando a gente ora por esse tempo, a gente sempre busca uma palavra de Deus, e a palavra que chegou para Jonathan foi a palavra que está em Isaías 10. Eu gostaria que os irmãos lessem no seu tempo, é um pouquinho grande, são 34 versículos, então assim, eu poderia fazer essa leitura,
mas eu não quero cansá-los com a minha leitura, mas gostaria que os irmãos parassem um tempo e fizessem a leitura disso. Assim, o que eu quero enfatizar é o que eu disse antes, a gente tem que deixar Deus ser Deus. Nós não podemos ser deuses de nós mesmos. E diz assim no versículo 15, será que um machado pode se considerar mais forte que um lenhador? Ou a serra vale mais do que o carpinteiro? Será como se um pedaço de madeira pudesse levantar uma pessoa? Ou o bastão levantasse quando não é madeira? Então, assim, não, levantasse quem não é madeira. Então, eu quero enfatizar nesse versículo 15. Nós não somos acima de Deus. Deus é Deus e nós não devemos ser deuses acima de nós mesmos. Eu não tenho uma palavra de Deus para dizer assim, olha, esse tempo é por causa disso, ó, esse tempo é por isso, ó, porque o Senhor veio trazer justiça, ó, porque o Senhor veio trazer correção. Eu não posso dizer isso porque Deus não falou isso comigo. Eu estou apenas compartilhando isso que Deus falou com o nosso coração hoje, quando oramos fizemos a nossa oração na devocional. Mas o que Deus tem falado com o meu coração é que muitos remanescentes, outros estiveram intercedendo por muitos anos existem orações sendo feitas para que Deus viesse e para que a intervenção de Deus acontecesse diante de várias injustiças que estão acontecendo. Com relação aos abortos que matam muito mais hoje em dia, com relação à zombaria que fazem do nome de Cristo, usando ele como homossexual e tudo mais, tudo isso vem acontecendo e muita gente tem orado e pedindo a Deus para que o nome dele seja respeitado e tudo mais. Ele vai ouvir essas orações e ele vai ter o jeito dele de responder a essas orações. E o que Deus fala comigo não cabe a mim determinar o tempo dele para ouvir essas orações e não cabe a mim determinar a forma que ele vai responder essas orações. Então, se o tempo de agora é ele responder essas orações ou não, ele não disse para mim. Mas uma coisa ele disse, ficai calada. O silêncio nesse momento se requer para que você possa entender o que eu tenho a fazer. Então foi isso que eu ouvi do Senhor, que eu ficasse quieta, que eu ficasse calada e deixasse ele ser Deus. Então é o que eu estou fazendo. Não importa o que vai acontecer, como vai acontecer, aqueles que servem ao Senhor podem saber que tudo colabora para o bem daqueles que o servem. Então assim, venhamos até essa esperança no Senhor e vamos nos levantar naquilo que fomos criados para ser, servos de Cristo. Vamos nos estender, vamos estender as nossas mãos, vamos ficar em pé onde temos que ficar em pé, vamos orar onde temos que orar, dobrar nossos joelhos onde temos que orar, vamos fazer aquilo que somos chamados a fazer, a sermos cristãos, representantes de Deus na terra e sermos a esperança que o mundo precisa nesse tempo. Então, eu tenho essa palavra para compartilhar com vocês. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas da irmã. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu tentei passar, que os irmãos tenham sido abençoados com esse compartilhar. E eu sou muito grata por todos vocês que têm dobrado seus joelhos, ou em pé, ou seja como for, levantado uma oração a Deus, que tenha intercedido por cada um dos servos dele que tem sido enviado ao redor do mundo, e que Deus venha estar abençoando a cada um de vocês, permaneçam firmes, sejam sempre fiéis ao Senhor e mantenham essa fidelidade orando, intercedendo e fazendo aquilo que o Senhor direcionar a vocês. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor cuide de cada um de vocês e cada um de suas famílias, que a bênção do Senhor superabunde e que muitas vitórias possam ser contadas assim que esse tempo passar. Muito obrigada e que Deus os abençoe.